Você, ministro, estou dando uma oportunidade para você seguir os meus assuntos. Eu estou falando sobre as duas vinhas, duas linhas, dois tipos de população: filhos de Deus e filhos do diabo. A minha linha continua sendo filhos de Caim, filhos do maligno, filhos da serpente. E se você é um ministro e quer falar de uma coisa sobre os filhos de Adão, os filhos de Deus, você tem uma oportunidade. Se manifeste de alguma maneira, você vai me ajudar e ajudar muita gente, que o povo está interessado nos meus assuntos. São assuntos que parecem cabeludo, mas é a Sagrada Escritura. A adoração de Caim a Deus é a linha que eu estou levando. E depois vamos falar sobre a adoração dos filhos de Deus, filhos de Adão a Deus. Vamos tratando sobre a adoração de Caim, os cultos cainitas de hoje. Um retrato falado de adoradores, duas vinhas no mesmo solo. Essas duas vinhas estão no mesmo solo, gozando do mesmo sol, mesma chuva, clamando por bênção. Pense bem nisso aí. Clamando por bênção a Deus, agradecendo as bênçãos a Deus. No mesmo solo, trigo e joio estão juntos, duas vinhas. E o joio, os filhos do maligno, os filhos de Caim, os filhos da serpente, são mais prudentes do que os filhos de Deus. Isto Jesus falou. Vocês vão lembrar que eu estou citando a Sagrada Escritura. Amém, gente? Sendo muito religiosos, os filhos da serpente, os filhos de Caim, muito religiosos desde o começo, os primeiros adoradores. Exemplo, o mancebo de qualidade, aquele jovem rico, aquele mancebo de qualidade, teve um encontro com Jesus. Ele foi buscar a Jesus, cavocou uma oportunidade e perguntou a Jesus. Vocês estão lembrando que eu estou citando o que diz a Sagrada Escritura. Estou lembrando que eu estou falando sobre a linha de Caim, a linha da serpente, a linha dos filhos do maligno. Então ele foi falar com Jesus e a primeira coisa que ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Então ele sabia que não era salvo, senão não ia perguntar isso aí. Então teve uma conversa com Jesus, e vocês conhecem muito bem a história, vocês principalmente ministros. O que devo fazer para ser salvo? Jesus perguntou para ele: primeira coisa, você guarda os mandamentos? Guarda os mandamentos? Isso foi facinho para ele. Desde criança eu observo a minha religião, a religião dos meus pais, a religião dos antepassados. Eu observo desde criança. Guardo desde criança. Então vocês observem, vocês ministram, que a Sagrada Escritura diz assim: e Jesus fitou os olhos nele e o amou. Aquele tempinho que a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos nele, Jesus foi na genealogia daquele jovem, pegou na genealogia e foi para trás. Voltou lá atrás, sabe onde que deu? Caim, a serpente. Jesus não se preocupou, esse está bem facinho de eu escandalizar ele. Vende tudo que tem e segue-me. Terminou a alegria. Porque Jesus fitou os olhos dele e o amou? E quando fitou os olhos, deu uma voltada na genealogia, deu lá na serpente, deu lá no maligno, deu lá naquele culto de Caim. Então não adianta, são religiosos, mas se escandalizam facinho. Então tá bom. O que você pode pensar nisso aí? Não estou dizendo que você é filho de Caim, não estou dizendo que você pertence para essa linhagem de Caim. Você se julgue a si mesmo. Vamos falar sobre isso aí.
Deus te abençoe. Vamos falar sobre trigo e joio, filhos de Deus e filhos do diabo, ovelhas e cabritos, e assim por diante, o que diz a Sagrada Escritura. Se você é ministro, quer dar uma palavrinha, alguma coisa, faz isso aí, porque tem gente curiosa o que vai ser feito. Amém? Deus abençoe vocês.